Olha que evangelho bonito no dia de hoje. Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém e de repente começam a gritar atrás dele: 10 homens, maltrapilhos, esfarrapados, doentes, cheios de lepra. Param à distância, o evangelho fala, pararam à distância, porque alguém com lepra jamais poderia se aproximar de uma pessoa com saúde, muito menos tocar, porque poderia contagiar. As leis eram muito claras: o leproso que tocasse alguém com saúde deveria ser apedrejado. O leproso que entrasse numa cidade, se misturasse ao povo, deveria ser morto e queimado ali, porque o terror da doença, a lepra, era algo que aterrorizava todos aqueles povos da antiguidade. Não tinha cura. Recentemente é que nós temos controle da hanseníase. Imagina naquele tempo. Então era uma situação difícil. A pessoa que contraísse essa doença tinha uma infelicidade muito grande, porque primeiro tinha que se isolar, terceiro estava condenado a uma morte lenta e dolorosa, porque a lepra, nós sabemos, vai necrosando, falando a palavra certa, apodrecendo extremidades, nariz, orelha, dedos, e a pessoa acaba se isolando de todos pelo cheiro ruim que dá e pelas feições deformadas que aterrorizam os outros. E os leprosos então tinham um sofrimento muito grande, jamais se aproximavam de alguém. Por isso esses gritaram de longe: Senhor, tem compaixão de nós, nós estamos todos contaminados, precisamos de cura, nós sabemos que Tu és um mestre, Tu podes nos curar. E Jesus então olha para eles. Compaixão é sempre aquela virtude grandiosa dele, e ele olha e diz: eu quero, fiquem limpos dessa doença, fiquem curados, vão mostrar-se aos sacerdotes. Porque naquele tempo não existiam hospitais, sanatórios, médicos. Alguém que esteve com lepra só poderia voltar à convivência da família e dos amigos da cidade se tivesse um atestado feito pelos sacerdotes. Eles eram a autoridade que iam olhar, examinar e dizer: realmente esse homem está curado, esse homem não precisa mais ficar isolado. Davam o atestado, salvo-conduto, e ele poderia entrar e viver e conviver com os seus novamente. Por isso Jesus disse: vai e mostra-te aos sacerdotes. E eles saíram, no caminho descobriram que estavam curados. E então, o que aconteceu? Ali é que está o interessante, o importante dessa história. Um deles, quando se viu curado, retorna e vai em busca de Jesus. Jesus está caminhando embora e ele grita: Senhor, Senhor, se atira aos pés de Jesus. Obrigado, muito, muito obrigado pela cura que Tu me fizeste, por ter me limpado dessa doença. E Jesus olha para ele, primeiro feliz porque ele está curado, mas também triste pela pergunta que ele faz. A gente percebe: meu filho, eu curei 10 pessoas, mas só um voltou aqui para dizer obrigado. Onde estão os outros 9? E que nós podemos dizer: onde estão os ingratos? Receberam um grande presente e nem sequer se lembraram daquela palavrinha pequenina, mágica, importante na nossa vida, que abre todas as portas para nós, que é a palavra obrigado. Então Jesus fica triste com a ingratidão do coração dos homens. Realmente, afirmamos, é uma palavra pequena, mas é a palavra que abre todas as portas. Ninguém tem obrigação de dar nada para ninguém, mas quem recebe tem uma obrigação, que é agradecer. Essa é a verdade. O ingrato não merece receber mais nada. Ninguém faz favores, ajuda alguém para que receba depois a gratidão. Mas aquele que recebe tem sim a obrigação de dizer obrigado, porque a ingratidão pega mal, fecha as portas.
Essa questão de agradecer está nas Sagradas Escrituras em toda parte. Nos hinos, salmos, ação de graças. Ação de graças é agradecimento. A Eucaristia que nós celebramos é um agradecimento que nós, povo de Deus, fazemos a Jesus Cristo pelo seu sacrifício de amor. A palavra Eucaristia significa ação de graças, agradecimento. E nós temos essas experiências na nossa vida, às vezes até dolorosas, porque há 3 tipos de ingratos. Aqueles que não agradecem, esquecem o favor que receberam. Tem aqueles que cobram e tem aqueles que se vingam. Tem muita gente que você dá uma ajuda no momento crucial, no momento importante, simplesmente aquilo acabou, esquece. Você ajuda novamente, bom, o dia que você não puder ajudar a terceira vez, vai tudo por água abaixo o que você já ajudou, porque ele te crucifica. Existem aqueles que um dia fazem um favor para você, depois ele vem cobrar a favor. Lembra, naquela vez eu te fiz isso, agora por favor, eu quero a retribuição. Cobra, indiretamente cobra. Quando a ajuda, o favor, a gente deve ser feito sempre com gratuidade. E existem aqueles que se vingam do favor. Vem alguém desesperado, às vezes chorando: pelo amor de Deus, me empresta tantos reais, me empresta, eu estou numa situação assim, assim, assim. Você às vezes nem tem, nem pode, mas faz um sacrifício, empresta, arruma, ajuda. Quando chega na hora de pagar, primeiro a pessoa some. Quando você for cobrar desculpas, você cobra mais uma vez, ela ainda arruma uma briga com você para você não voltar ali e não pedir mais novamente. Isso é muito comum, muito comum. Eu creio que todos já passaram por essa experiência de ingratidão. Ajudar alguém, quando chega na hora de receber, ter emprestado para alguém, feito um favor, você recebe uma ingratidão. Você acaba perdendo um amigo, uma amiga, perdendo às vezes a amizade de um próprio parente. Jesus hoje nesse evangelho nos fala muito, muito da ingratidão. Nós devemos ser pessoas agraciadas. Uma palavra pequena, mas a mais importante em todas as línguas. E nós devemos ensinar as nossas crianças, porque desde pequeno é que nós vamos nos acostumando a sermos gratos. Ensinar as nossas crianças a dizerem obrigado. Não é assim que a gente faz em casa? Alguém dá um presente, a palavrinha bonita, e aí a criança já lembra, agradece. Porque é muito triste você ver o contrário. Eu me lembro que numa missão, numa cidade muito grande chamada Coelho Neto, essa cidade tem uns 140 mil habitantes, e nós temos uma casa de missão, um grande corredor comprido assim, um portão com uma janelinha, e ali dentro fica a missão. Os meninos vinham da aula, saíam a 1h da tarde, moços, 12, 14, 15 anos, e chegavam ali, porque tinha um pé de manga rosa, lindas, perfumosas, que todo mundo que passava sentia vontade de saborear uma dessas bonitas mangas que tinha dentro do terreno da missão. Ali vivia um homem, um irmão da nossa congregação, muito bondoso, tinha mais de 80 anos, é vivo até hoje, tem 90 anos, e ele é de uma bondade muito grande. Ele é daqui de Santo Antônio de Posse, mas já mora lá na missão, dentro da congregação, há uns 15 ou 18 anos. E ele, irmão Paulo, então, com a sua bondade, todos os dias ia lá, via as mangas boas que caíam, arrumava sacolinhas para dar para os meninos de escola, ou para alguém que viesse buscar as mangas. E eles chegavam já num horário impróprio, porque depois do almoço, um calor muito grande, todo mundo vai repousar um pouco, para poder ter forças de trabalhar à tarde e à noite. E nesse horário que você está repousando, tem alguém batendo palmas, chamando, e isso era a rotina. Batia um palmo, ele levantava com toda bondade, ia lá, pegava essa sacolinha de manga, os meninos botavam as mãos ligeiro, todo mundo por dentro daquele
quadradinho do portão e ele ia distribuindo as mangas. Às vezes um pegava aqui, já botava outra manga a mão para pegar mais. E um dia ele teve que ir ao médico, não estava lá. 1h da tarde, nós tínhamos lá gente batendo palma. E eu fui levantei, fui dar uma olhadinha no portão, era o grupo de meninos, queriam as mangas. Eu desci então, já vi muitos pacotinhos lá, entreguei aqui. Primeiro me disseram assim: onde que está aquele outro padre? Qual é o outro padre? Aquele velho. Mas aqui nós temos vários padres idosos, quase. Aquele careca. Vejam, falta de ensino, falta de tato, faltou de orientação dos pais. Aí eu sabia que era o João Paulo. Se vocês querem manga, então pegue, vai. Pegaram as mangas e viraram as costas e foram embora. E quando estavam todos saindo, eu disse: ei, vocês não esqueceram de nada? Eles olharam para trás, para o chão, ver se tinha ficado alguma pasta, algum livro. Disseram para mim: não. Disse: então tá bom, obrigado. Eles viraram para trás, 2 ou 3, disseram: de nada. Faltou ali pais que ensinassem essas coisas tão pequenas que fazem uma grande diferença na nossa vida. Mas, pelo contrário, se eu cito esse exemplo, eu tenho a obrigação de citar um exemplo bonito também, de uma senhora que me pediu carona num jipão Toyota tracionado, daquele areião, um dia, e vinha com o filho, e pediu carona lá do interior, 30 quilômetros de areia. Ela faria pé, mas como eu passei por aquele dia lá, trouxe. Quando desceu perto da casa dela, ela disse: espere um pouquinho. Quanto é, padre? Disse: não é nada. Espere um pouquinho. Foi lá, correu, barulho de galinha gritando, pegou talvez o único franguinho que ela tinha e veio lá segurando pelas pernas, dando um nó com a palha, para o Senhor fazer uma sopa. E eu não queria pegar, eu sabia que aquilo aí fazia falta para ela, mas como dizer não? Aí apanhei o franguinho, depois a gente deu um jeito de retribuir uns quilos de carne, uma cesta básica lá, mas apanhamos, pegamos aquele franguinho, um gesto bonito, no mesmo local. Tudo é questão de ensino. Nós precisamos ensinar as nossas crianças desde pequenos a importante palavra obrigado. Eu volto a dizer: ninguém tem obrigação de dar nada para ninguém, mas quem recebe tem a obrigação de dizer obrigado, de agradecer. Isso é muito importante nós ensinarmos as nossas crianças. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio